toda sílaba, para se formar, ela precisa ter uma base. E a base sempre é consoante, vogal. Consoante, vogal. Não existe sílaba sem vogal. Então, uma vogal, por si só, já tem autonomia de formação de sílaba. Consoante não existe sem uma vogal. Então é isso. A base silábica é consoante mais vogal ou simplesmente uma vogal. É isso? Você pode acompanhar no material de vocês aí, já está separadinho aí, a palavra amável. Como é que eu separo aqui, gente, a palavra amável? Amar o quê? Véu. Você veja que eu tenho consoante mais vogal, mais o quê? Vogal. Esse L no final é sinônimo de quê, pessoal? Não é U? Aqui eu tenho um encontro vocálico. Não tem que a gente aprendeu isso aqui na aula passada, não foi? Vamos lá. Esse A está sozinho. O A pode ficar sozinho formando uma sílaba? Sim ou não? Sim. Agora não pode ser o quê? Somente uma consoante formando uma sílaba. Beleza? Como é que eu separo aqui a palavra gangster? Vamos lá, ó. Tem o gan. Aí vamos lá. O N não encontra uma vogal posterior para formar uma nova sílaba. Portanto, ele fica onde? Na anterior. Veja que a consoante só forma uma nova sílaba se ela encontrar o que na frente? Uma vogal. O G encontra uma vogal na frente? Não, então fica com a anterior. O S encontra uma sílaba à frente, uma vogal à frente? Também não, então fica na anterior. O T encontra uma vogal? Sim, é hora de se separar. Veja, ficou NGS porque nenhuma encontrou uma consoante para formar uma nova sílaba. Compreende esse ritmo aqui de base? Sim? Ótimo. Na palavra bíceps, do mesmo jeito, ó, B-C. O P encontra uma vogal para formar sílaba? Não, fica na anterior. O S encontra? Também não. Ficou tudo junto aqui. Bíceps. Sem nenhum problema aqui, né, gente? Nada de querer separar. Bíceps. Por que o ps não pode ficar sozinho? Vamos, gente. Porque não tem nenhuma vogal para formar. Não existe uma sílaba formada somente por consoante. Como é que eu separo essa palavra aqui, gente? Não separa. Por quê? Por mais que eu tenha um I fonético aqui, a gente, pessoal, diz, né, pneu, na verdade é pneu, pneu. Eu comprei 2 pneus. Você não faz isso, até teria que fazer esforço para pronunciar isso aí, né? Então não, gente, pneu não se separa, fica assim, porque o P não forma base nenhuma, não tem nenhuma vogal para se formar aqui. Vitor, por que o E e o U ficam junto aí? Depois o tio explica isso aqui, tá bom? Vamos lá, como é que eu separo essa palavra enorme aqui, transatlântico? Vamos lá, ó. Tran, não é isso? O que é que eu venho? Transa. Tlântico. Aqui separa, né? Tico. Vamos analisar essa frase aqui que eu já vou explicar a 1.1 ali do outro lado. O que é que acontece com o transatlântico? Gente, aqui eu tenho um encontro consonantal? Tenho. A última é o quê? Um R. Aqui eu tenho outro encontro consonantal, não tenho? Que é o quê? L, a última. Quando a última for um R ou for um L, eu já estou na regra de 1.1. O que é que acontece aqui? Ele é um encontro consonantal perfeito. O que quer dizer encontro consonantal perfeito? Quando a última for um R e L e elas não vão se separar. Se você observar bem, o T em transatlântico, ele não encontra base lá na frente. Ele não encontra uma vogal para formar um novo par. Conseguiram perceber? Segundo a regra da NGB, o T deveria estar junto com o A. Mas isso não acontece por quê? Porque encontros consonantais perfeitos, o que é que acontece, gente? Ficam sempre juntos, eles não se separam. Compreendem? Já vou partir para o 1.1, daqui a pouco eu volto para essa, tá bom? Vamos lá. Cabra, como é que eu separo a palavra cabra, gente? O quê? Bra. Não vai cair isso aqui, eu estou só explicando a teoria para você. Vai cair a palavra cabra no concurso para você fazer, não é verdade? O B encontra uma base depois, gente, aqui? Encontra, gente? Não. Portanto, ele deveria ficar onde? Na anterior. Mas por que eles ficam juntos aqui, formando uma sílaba? Exatamente, porque é um encontro consonantal perfeito. Problema do mesmo jeito. Como é que fica, ó? Problema. Por que o B e o L ficaram juntos aqui? Vai, gente. Encontro consonantal perfeito. De boa.
Sublime, como é que fica isso aqui? Sublime. Quero que você preste bastante atenção nessa palavra. Por que que o B e o L ficaram juntos? Encontro consonantal perfeito. Vou voltar para cá para terminar essa listagem aqui. Como é que fica essa palavra que é campeã de uso em concurso? Em separação silábica. Opcional. Como é que fica aqui? O O tem autonomia, já pode ficar sozinho, não é verdade? O P encontra base? Não, então fica onde? Na anterior, não é verdade? O C encontra base? Encontra, portanto ele se separa. Opcional, não é verdade? Por que que o I e o O se separam? Daqui a pouco eu explico quando tem duas vogais juntas, para ver se é ditongo, se é IA, beleza? Então, o P se separou do C porque não encontra base, é isso que eu quero que você aprenda agora. Na palavra capcioso, capcioso, como é que fica aqui, gente? Vamos lá. Cap, o P se separa do C por quê? Porque não encontra uma vogal lá. Capcioso. É isso? Nupcial, como é que se separa aqui, gente? Nupcial. Por que que o P se separou do C? Porque ele não encontra uma vogal para formar uma nova sílaba. Compreende isso aqui, gente? Sim, não tem nenhuma pergunta, né? Maravilha. Vamos lá para o item 1.2. Acompanha comigo na apostila aí de vocês. 1.2 vai falar sobre o prefixo sub. Ele é o único que pode causar problema e as bancas sabem explorar. Sabem explorar demais. Nessa palavra sublinhar, eu quero que vocês façam uma comparação entre a palavra sublime e a palavra sublinhar. Na palavra sublime, esse sub aqui, ele representa um prefixo. O que é o prefixo sub? Quer dizer embaixo de, não é verdade? Aqui quer dizer que é embaixo do lime. Não, a palavra lime não existe sozinha. Portanto, não é abaixo do lime. Mas essa palavra aqui, sublinhar, isso aqui é um prefixo? É. Sublinhar é uma linha abaixo. Quando eu peço para você sublinhar a palavra, você não escreve uma linha abaixo de? Portanto, esse sub aqui é um prefixo, tá bom? Aí é uma regra bem chata. Quando eu tiver prefixos sub e ocasionalmente vier um L posterior, eu só estou falando em L, tá bom? Quando for prefixo, eles não vão formar encontros consonantais perfeitos. Pense um pouquinho sobre isso. Na palavra sublinhar, você disse que esse sub é um prefixo, compreende? Se isso é um prefixo, olha a coincidência. O que é que vem depois do B? O L. Levando o candidato a pensar que o B e o L se trata de quê? De um encontro consonantal perfeito. Agora me explica, por que eu não posso considerar esse BL encontro consonantal perfeito? Porque o sub é um prefixo. Se não é encontro consonantal perfeito, como é que vai se dar a separação? Sublinhar ou sublinhar? Sublinhar. Ele vai se separar dessa forma porque prefixo sub com L depois não forma encontro consonantal perfeito. Qual é a diferença de sublinhar para sublime? Porque o sublime e o sub não é prefixo, formou um encontro consonantal perfeito. Vitor, não entendi muito bem, estou com preguiça. O que é que você faz? Decora a palavra sublinhar que se separa dessa forma. Porque as outras não causam problema. Compreendem? Vamos lá na palavra sublocar. Sublocar você consegue pronunciar de forma sonora. Você não diria sublocar, diria isso? Vou sublocar esse apartamento. Não. Como é que eu separo sublocar, gente? Sublocar. Por que não ficaram juntos aqui? Porque não é o encontro consonantal perfeito. Sublingual não é um remédio que a gente coloca abaixo da língua, não é? Fica como aqui, gente? Sublingual. Todo mundo entendendo isso aqui? Nenhuma pergunta? Beleza. Vamos para a próxima aí. Ou o conteúdo tá fácil demais, ou vocês não estão entendendo patavina nenhuma.
Tá fácil, né? Tá todo mundo compreendendo aí, não tem problema nenhum. Como? Substantivo? Vamos lá. Substantivo. Como é que eu separo isso aqui, gente? Substantivo. Aqui se separa o I. Sua dúvida era aqui, né? Vamos lá. O B é um prefixo em substantivo? Claro que não, não é aqui. Mesmo porque não teria problema de interpretação, porque o B não está se encontrando com o L, para ser aquele problema de encontro consonantal perfeito. Não tem nenhum problema aqui não. Vamos lá. O que é que acontece no 1. É 1.3? Na palavra subentender. Veja. Subentender é entender de forma ruim. Não é isso? Subentender. Esse sub aqui é um prefixo, gente? É um prefixo esse sub aqui? Sim ou não? É entender de forma ruim. Ou seja, entender de uma forma abaixo, ruim. É verdade? Como é que fica a separação de subentender? Veja que o problema da separação se dá se a próxima vier um L ou um R. Aqui o que é que vem depois? É um E. Como é que eu separo, gente, a palavra subentender? Subentender. Vitor, tu não disse que quando for prefixos, o sub não pode separar? Eu nunca disse isso. Eu disse que o sub não pode se separar quando a segunda for o quê? Um L. Foi isso que eu disse. Se for uma vogal, ela forma uma parceria. Qual é a próxima palavra? É subitem aí? É subitem? Então fica como, ó, subitem. Não é isso? Subitem. Por que que ficou subitem? Por que que o U se separou aí, gente? Hein? Porque ele encontrou uma base aqui depois. Qual é a próxima palavra aí? Como? Subemprego. Subemprego. Vai lá, separa pra mim. Fica como? Subemprego. Por que que o subprefixo se separou aqui, gente? Porque ele encontrou uma base lá na frente, não é verdade? Gente, a palavra abirrogar, que é um termo mais jurídico, ela já se escreve separado do ab. O ab nunca fica junto na palavra real mesmo. Portanto, para que a dúvida? Como é que eu separo abirrogar? O que, gente? Ga. Olha, esse B ficou aqui diferente do R porque o ab é um prefixo. Se o ab é um prefixo, por que que o B e o R não ficam juntos? Responde para mim, gente. Porque se ficassem juntos, eu ia pensar que seria o quê? O encontro consonantal perfeito. Como o ab é um prefixo, eles não ficam juntos, mesmo porque a palavra original já vem separada. Beleza? Qual é a próxima aí? Abrupto. Essa palavra é boa, cai demais, gente, ó. Abrupto. E aí? Abrupto. Esse ab aqui é um prefixo. Só que é mais etimológico, eu não consigo perceber, tenho que decorar mesmo. Se esse ab é um prefixo, eu vou dizer que o B e o R formam um encontro consonantal perfeito? Por que não? Responde. Porque o ab é um prefixo. Como é que separa a palavra abrupto, então? Abrupto. É essa a separação. Compreendem? Sim? Maravilha. Vocês são ótimos aí. Gente, vamos para o item 2, que a gente vai falar sobre os dígrafos. Sempre que eu vi os dígrafos LH, CH e NH, esses dígrafos nunca vão se separar, não é verdade? A gente sempre treinou isso aí. Como é que se separa a palavra ilha, gente? Como tá aí? Separa pra mim aí, fica como? Ilha. Por que que ilha, o LH ficou junto? Porque dígrafo não se separa, esses dígrafos clássicos. Qual é a outra aí? Cachorrada, é?
Trabalho. Por que o T e o R ficaram juntos? Postal perfeito. Por que o L e H ficaram juntos? Hein, gente? Porque é um dígrafo, não é isso? Na palavra cachorrada, eu tenho cachorrada. Veja, o CH, LH e NH sempre ficam juntos. Vitor, o RR não é um dígrafo? É. O que acontece com o RR? É a próxima regra, acompanha comigo. Iguais, sempre separadas. Você pode até grifar isso aí. Sempre que uma palavra vier duas letras iguais, essas letras nunca poderão ficar juntas. Iguais se separa a nossa regra. Como a palavra cachorrada, que o RR é igual e ficou separado. Eu tenho o que aí depois? Eu tenho a palavra carro, que eu não vou escrever, já escrevi cachorrada aqui. Tenho a palavra passado. Passado. Por que o SS ficaram separados, gente? São iguais. Iguais se separam. Na palavra creem, por que o ES se separam? Porque eles são o quê? Iguais. Aí posso colocar outras. Vou, leem, creem, deem. Toda palavra que tiver dois Os ou dois Es, ou seja, letras repetidas, eles vão se separar. Tá bom? Sim? Quarta regra. A gente falou sobre os grupos fonéticos QU e GU, estão lembrados? QU e GU sempre serão dígrafos QU e GU? Não, vai depender do quê? Da minha fonação. Ok. Geralmente esse QU e GU vem seguido de duas vogais. Acompanha a regra. QU e GU seguido, grifa, gente, aí essa expressão aí. Seguido de duas vogais, essas duas vogais sempre vão ficar juntas, independente se for dígrafo ou não. QU e GU sempre vai ficar juntas. Veja a palavra Iguaçu. Iguaçu. Na palavra Iguaçu, GU e QU seguido de duas vogais, essas duas vogais sempre ficam juntas. Vitor, se tem duas vogais, ela forma o quê? Um ditongo, não é verdade? Duas vogais, a gente já vai falar sobre isso. Mas você tem que verificar que se o G for um dígrafo, eu não tenho outra vogal aqui não. Mas como é que eu pronuncio? Pronuncie essa palavra para mim. Iguaçu. O está pronunciado? Sim. Portanto, eu tenho duas vogais numa mesma sílaba. Isso aqui na aula passada a gente chamou de encontro o quê, gente? Vocálico. Sempre que eu tiver duas vogais juntas em uma só sílaba, nós vamos chamar de quê? De ditongo. Ditongo, duas, tritongo, o quê? Três e ato são duas separadas. A gente treina já sobre isso, viu? Na verdade, não são duas vogais, é uma vogal mais semivogal. Depois eu explico. Estou falando assim para ser uma convenção. Próxima, na palavra Iguatu, essa cidade aqui do Ceará, como é que eu separo? Iguatu. Ou seja, duas vogais depois de G e de Q ficam sempre o quê? Juntas. Acompanha comigo a leitura da apostila. Vamos lá. Só grifa, se você tiver marca-texto, só grifa as duas vogais que ficaram juntas. Como é que eu separo essa aí? Aguar, gente. Vai? Aguar. Não é verdade? A gente quer colocar separado. Aguar. Mas na verdade não, elas ficam sempre o quê? Juntas. O verbo guardar. Guarde suas coisas. Ficam juntas? Ficam guache e qual, que não se separa. Na verdade, qual formou um tritongo, né? Aí, qual. Certo? Até aqui são regras bem básicas. A próxima aula que pega mais. Veja aí, se eu tiver duas ou até três vogais que tenha um tio sobre elas, elas vão ficar juntas. O tio age como imã, como um azogue, unindo todos esses elementos. Por exemplo, na palavra anão. Como é que eu separo anão, gente? Anão. Veja que o tio uniu essas duas vogais. Se eu tenho duas vogais na mesma sílaba, como é que eu chamo isso aqui, pessoal? Hein, gente? Ditongo.
tritongo, é verdade? Qual é a outra aí? Cães. Como é que eu separo cães, gente? Não separa, ela é uma monossílaba, só tem uma sílaba. Cães fica sempre junta, formando outro ditongo. Como é que eu separo o bufão, gente? Bufão. Bufão é quem corre, né? Não é quem bufa, não. Ou seja, se eu tenho um sinal de nasalização, essas vogais ficam sempre juntas. Vira. Foi? Não é a quinta aí, não? É a quinta. Agora vamos para a sexta, lá do outro lado da folha, viu? Virem aí. Essa é muito boa, gente, e bem polêmica. Sempre quando eu tiver encontros o ai e o ei, eles são os famosos grupos de encontro tritongo. O ai e o ei. Aí eu posso pensar nas palavras clássicas, que tem o quê, ó? Paraguai. Ficam três juntas, formando o que aqui? Um tritongo. Posso pensar, ó, iguais, tritongo. Posso pensar o que? Uruguai também, né? Tem outra aí o que? Não vou colocar essas que estão aí, não. Vou colocar os clássicos. Lá no livro, se você procurar na gramática, tritongo tem Uruguai, Paraguai e iguais. Só colocam essas três. Rocha Lima nos atenta, por exemplo, para outras palavras que têm esse encontro, que muita gente costuma errar na separação. Por exemplo, na palavra usuais. Usuais. Me diga uma coisa. As pessoas não costumam separar a palavra usuais dessa forma? Usuais. Deixando o ais fora lá da palavra. Não é verdade? Por que você está separando dessa forma se é o mesmo encontro fonético? Não é verdade? O dicionarista Oasis marca, ele grifa a palavra usuais separado dessa forma. Enquanto que a gramática portuguesa, aliás, a maioria dos gramáticos dizem que usuais não se separa, na verdade, dessa forma, formando um tritongo. Igualmente a palavra o que, gente? Aí, anuais. Anuais, porque é o mesmo encontro fonético. O único que explicou bem esse fenômeno foi o Evanildo Bechara, que diz que em Portugal se separa dessa forma, Portugal, e no Brasil se separa dessa forma. O que é que eu aconselho você na hora da prova? Verificar as outras alternativas, tá bom? A majoritária está escrita dessa forma, formando um tritongo. E essa é aqui só na República das Bananas, aqui no Brasil, que pode se separar dessa forma. Vocês ficam com qual? Brasil ou Portugal? Você acha que quem é o dono da língua? Vamos abrir aspas. Portugal, né? A língua é importada. A língua deveria ser nossa e colocar só uma forma, né? Ou seja, tornar-se-á proibido separar as sílabas. Seria bom demais, né? Aí não teríamos problema com isso. Não é, gente? Foi uma piada, riam. Que povo ruim. Gente, faz a palavra sensuais aí. Eu deixei a lacuna aí. Como é que você separaria a palavra sensuais? Tá confuso? Sensuais. Não tem o ai? O ai, tu decorou que o ai, o gaúcho, o ai, ele é um tritongo, não é? Você deixou tritongo ou fez duas separadas? Ditongueado. Fez ditongo? Vamos lá. É sexuais, é? Sensuais. Sensuais. O tradicional se separa dessa forma, que é um tritongo, mas eu vou colocar um asterisco aí para o Brasil e colocar como, gente, aqui? Sensuais. Fique atento a essa variação. Tem outra também, não essa não, lá em Portugal que tem diferença, que é as proparoxítonos eventuais, né? Tá difícil dizer qual é o certo mesmo, né? Uma gramática diz uma, outra gramática diz outra. Eu nunca vi isso cobrando em concurso, tá? Uma vez a OCP cobrou a palavra atuais e separou formando um tritongo, tá bom? Só que existem dicionaristas que dizem que se separa e outros dizem que não, fica junto. Ou seja, Portugal diz que fica tudo junto.
Porque eles pronunciam dessa forma, usuais. Aqui no Brasil tende mais a separar, usuais. Na hora da prova, que é o que você quer saber, né? Você não quer saber a regra de uso, você quer saber na hora da prova que você decide, não é verdade? Olha as outras alternativas. Se deixar somente essa como alternativa, né? Cadê? Sensuais, então ela vai ser correta. Não é só essa palavra não, tem outra que daqui a pouco a gente vai ver que existem duas formas de separar, tá bom? Que são as proparoxítonas eventuais. Gente, são 10 questões, boa sorte aí pra gente encerrar essa aula 1. Bora lá? Vamos lá, como é que eu separo a palavra Instagram? Como é que fica? Vamos lá. O que, gente? Grande novidade. Ninguém erra essa, né? Vamos lá passar para a próxima. Fica como a outra. Construção. Explica para mim, por que o N e S ficaram juntos? Porque o N não encontra base, nem o S encontra base, não é isso? Por que o T e o R ficaram juntos? Perfeito. Por que o A e o O ficaram juntos? Por conta do tio. Decepção, fica como? Não ficou junto porque ele não encontra base? Fica como aqui? São junto porque o tio uniu, não é verdade? Tá acertando? Sim, maravilha. Recepção, fica como aqui, ó? Recepção. Por que o P se separou do cedilha? Não encontra base. Por que o A e o tio ficaram juntos? O tio uniu. Excepcionalíssimo. Fica como? Não é? Se o do I pro O, crescendo, separa. Daqui a pouco eu explico isso, viu? Excepcionalíssimo. Líssimo, é. Tá no superlativo, né? Inspecionalíssimo, o acento é aqui. Simo. Superespaço. Eu sabia cyberespaço, mas tem superespaço também, né? Vamos lá, fica como? Pera. O sub é prefixo. Mas não tem problema porque não é encontro consonantal perfeito, tá com a dúvida. Então se separa? Separa sim. Suberes, não é isso? Fica, mas não tem pra onde correr não. Suberes, passou. Ficaram com dúvida aí? Se você fosse só pela fonética, trava. Aqui você está entendendo o porquê dela separar dessa forma, né? Vamos lá. Subestação, como é que fica? Separa o B? Subestação, não é verdade? Submeter, fica como? O B fica junto? Fica porque a outra é um M, né? Submeter. Suborno. Suborno, aí o sub não é prefixo, não. Fica como aqui, gente? Suborno. Subsolo, fica como? Subsolo. Subversão. Subversão. Não é isso? Oblíqua, fica como? Oblíqua. Vamos lá. Por que o B e o L ficaram juntos? Encontro consonantal perfeito. E por que o U e o A ficaram juntas? Por conta do Q e do G. Q e G. Não. Q e G, se vierem duas vogais, elas ficam o quê? Juntas. Como é que fica equalizar? Equalizar. Não é isso? Todo mundo acertou? Fechou todas, não errou nenhuma. É isso aí. Vamos lá para 2. Qual palavra está separada incorretamente? Eu botei umas palavras massa, mas a resposta é bem simples. Qual é a letra? C. Qual foi o problema da letra C? 14, que o R está o quê? Deslocado, devia estar antes. Letra C, segunda questão. Qual... Oi. A letra D de dado?
Qual é o erro da letra D? Quá, tá certo. O S não encontrou lá? É Quassares, né? Na verdade, gente, isso aí é porque o corretor ajeitou, mas a palavra não é essa. Mas sim, verdade. Do jeito que está escrito, está separado incorretamente, verdade. Se a palavra for desse jeito escrita mesmo, o R deveria estar lá na frente porque ele encontrou uma base, não é verdade? Então bota aí duas alternativas certas mesmo. C e D, verdade. Alguém fez D? É porque você já encontrou na letra C, né? Não, gente, você tem que olhar as outras. É encontrar a primeira e ficando com ela? Não, olha, já tem um erro aí. Tem que entender que tem um erro, né? Se já acha o primeiro na frente, vai esquecer os outros. Não, mas a gente viu que tinha um erro. Né? Foi? Então, gente, bota aí, gente, C e D. Foi. A C? A terceira? Beleza, então a colega já adiantou. Então, gente, segunda, C e D, terceira. Qual palavra está separada incorretamente? Psil, tá certo, não tá? Psil. Vamos lá. Lápis, o P deveria estar antes, portanto, letra B. Clips, tá certo? Não separa, porque o PS não faz sílaba. Pseudo, tá certo? Pseudo, tá certo, a escrita. E a letra E, lapso, tá errado também, né? Letra B e letra E. Não é não? É, porque assim, a palavra lapso só botou no plural. Lapso é a mesma palavra, B e E, né? Mas vamos lá, são as perguntas que tem duas respostas. Vamos lá. Quarta, qual palavra está separada incorretamente? Sinopse, está certo? Relapso, está certo? É errado, o P fica antes. Vamos olhar as outras, né? Psicose, tá certo? Tá? Fórceps. Elipses. Certíssimo. Aí é só uma mesmo. Que é letra B. Qual palavra está separada incorretamente? Recepção, tá certo? Pode botando o símbolo de certo. Excepcional, tá certo? Tá. Você pode até se confundir quando tiver duas vogais, mas eu vou explicar a próxima aula. Atuais, tá certo? Você coloca assim, pode estar. Eu quero que você abra um parêntese nessa atuais e escreva outra forma, tendo como opção duas separações. Bota aí, gente, atuais está certo como tritongo e está certo como hiato e ditongo. Separei a palavra também, é uma segunda opção. Atuais. Fizeram parênteses aí? Sexuais, está certo? Tá, pode estar. Você faz o parênteses também de sexuais. Sexuais. Essa é Portugal. Decepção. Tá erradíssimo, né? O P deveria vir antes. Letra E. Sexta. Qual é o erro da sexta, gente? Não, ela que é a correta, né? Concepcional, tá certo? Tá certo, é ela? É, mas vou olhar as outras, vai que tem outra, né? Factuais. Gente, é tuais, tá certo separar assim também? É uma possibilidade. Coloca assim, gente, é possibilidade, a letra B. Nós estamos com o Jorge Jesus. Eu fico com a letra A, né? Que tá certo. Mas você tá levando em conta que é Portugal, né? Decepcionei, tá errado? Oi? Tá, o P deveria ficar antes. Excepcionalidade, tá certo? Tá errado, o P deveria vir antes. Qual é o erro aí da letra E? Gritante, esse S aí, né? Vamos para número 7. Eu vou deixar 8, 9, 10 para o... Não, fazer logo, né? É porque tem regras aqui que eu ainda não expliquei, mas eu vou falar logo. Correta separação das 7. Vamos lá. Uruguai. Uruguai permite duas separações? Não, é só junta aí no caso. Tritongo tá errada. Tungstênio, tá certo? Foi o que aconteceu com o tungstênio.
O G e o S deveriam estar na anterior. Mingua, gua, GU, as duas próximas vêm juntas. Errado. Subemprego, tá certo? Tá? Tá certíssimo, letra D. Sublinhar, o que é que acontece com sublinhar? O B veio antes. E no tungstênio teria que ser também Li-O, né? O I e o O são... Tungstênio? Não. O I e o O é junto. Tem a possibilidade, né? A dupla. Mas o maior erro aí é o G e o S. Não dá continuidade à palavra, né? É assim, eu explico já, porque está na próxima regra, viu? GS fica do lado anterior. Hã? A letra E, tá errado. Não é sublinhar, não é o prefixo aí, que a gente confundiu? Gente, repetindo, a 7, qual é a letra? A correta. D. Eu gosto de Sublinhar, gente. Ó, eu acabei de explicar. Vamos lá. Atenção. Sube aqui. Ei. Calma, gente. Né? Sublinhar. O sub não prefixo. Vamos lá. Linhar é a palavra. Colocar uma linha abaixo. Como isso aqui é um prefixo, pode se confundir um B e o L como o quê? Encontro consonantal perfeito. Quando é prefixo, considera-se encontro consonantal perfeito? Não. Por isso que sublinhar se separa como? Sublinhar. Que é diferente de sublime. Sublime eu não tenho um prefixo e formou o encontro consonantal perfeito. Então a palavra sublinhar está separado correto? Lá a letra E? Não. Gabarito é letra D. Não é isso, José? É. 8, marcaram que letra? Ele está falando a correta, né? Óleo está correto. Foi até a 7. errado. Não foi feito corretamente. Não foi feito corretamente, correto. É. Olha, gente, já vou antecipar essa regra da letra A. Óleo. Quando eu tenho duas vogais no final e a anterior é acentuada, elas ficam juntas. Então a letra A está certo. Excesso, tá separado certinho? Tá. Tá não? Tungstênio, né? É. O X não encontrou base na frente, ficou na anterior. E o SS não é igual? Sempre se separa. Diarreia, tá separado corretamente? Diarreia. Certinho. Preocupante. O E se separa do O. Vitor, não entendi. Não tem como você entender, porque eu ainda não expliquei essa regra. Gente, vou deixar 8, 9 e 10. Eu volto depois que eu explicar as próximas regras. Pode ser? Gabarito ficaria letra D, mas eu vou explicar depois. Gente, próxima regra, próxima aula a gente vai falar sobre... Pode virar aí. As aulas de separação silábica, parte 2.